Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benzadeus Otaon mais uma vez. Minha gente, eu estou aqui no estúdio maravilhoso, estreando Benzadeus com conexões profundas. Vou falar uma coisa para vocês. A gente viveu dias sobrenaturais. A gente está vindo de um fim de semana que foi incrível, com grandes líderes do mercado, trazendo um movimento feminino, construindo comunidades e transformações significativas, tanto no meio do autoconhecimento como do mercado também. Eu não poderia deixar de trazer uma pessoa muito especial aqui, que já está na minha lista, estava na minha lista desde sempre, para vocês conhecerem e a gente bater um papo maravilhoso. Então, bora, Benzadeus Otaon. Olha, eu tô aqui com uma pessoa muito especial hoje, que para mim ela é exemplo de mercado, ela é exemplo de estratégia, beleza, força, inteligência, uma mulher maravilhosa com alto astral lá em cima. Para vocês, direto da Bahia, a gente vai fazer uma mistura aqui, Minas Gerais, Bahia, maravilhoso. Cândida Cataldi, muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu realmente estou muito honrada de estar aqui presente, né? Desde o momento que eu tive contato contigo, foi uma conexão de alma. É verdade. E quando você me fez o convite, imediatamente não tinha como negar, né? Era irrecusável. E estar exatamente nesse dia hoje, pela primeira vez nesse local, como se fosse inauguração, também é muito simbólico para mim. E eu tenho certeza que isso daqui vai ter longa vida. Porque eu tenho assistido alguns podcasts do Benzadeusa e eu vejo o quanto que você tem realmente feito um trabalho sensacional. E, inclusive, eu sei que você provavelmente vai fazer um convite desse, mas convidar realmente todo mundo para poder assistir os episódios anteriores, porque tá muito transformador. Se você realmente quer olhar para si, né? Com certeza, com certeza. Então, minha gente, segura aí, porque vem coisa boa por aqui. E cada dia, cada semana são convidados novos, trazendo uma experiência, uma bagagem, uma história, tanto da vida deles quanto de mercado, autoconhecimento e transformação. Simbora, porque hoje o papo vai ser quente, né não? Com certeza. Interrupção rápida. Para te dar presente. Minha gente, Pela parceria e gratidão por essa nova jornada do estúdio e pela confiança. olha isso. Olha isso aqui, minha gente. É só Benzadeus. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa, que você acertou o meu chocolate favorito. E você acertou também, porque a gente está inaugurando um papo aqui sobre ousadias. Ousadias de mercado. E falando com vocês também aí, ó, merecimento. Vamos já falar de merecimento. Bora. Esse podcast aqui, gente, eu vou falar que a gente está se desenvolvendo para trazer e servir cada vez uma maior qualidade. Então, parceiros, aliados, bons aliados, estão presentes sempre na nossa vida. Isso é uma coisa que eu tenho observado bastante, os aliados chegando e as boas companhias também, tanto para negócios, amizades, enfim, toda a nossa jornada evolutiva. Então, bora lá, Cândida. Eu quero te fazer uma pergunta já quente para a gente começar, porque eu estava lá olhando suas redes e você trouxe uma frase que eu achei maravilhosa. Começando, gente, se liga nessa frase. Grandes resultados moram na ousadia de se autoconhecer, encarar perfeições e liberar o seu potencial. Me conta mais sobre isso. Eu fui tomar até um gole d'água, porque esse não é um assunto fácil de se falar. Sim. Quando eu trouxe essa fala, foi num processo não só de imersão dentro da gente, né? Dentro de mim. E também ao observar como que os meus mentorados, eles possuem essa coragem, essa ousadia de se aprofundar, porque eu vejo que é a maior dificuldade, porque não fomos ensinados a olhar para si. E dói, né? Dói bastante quando a gente tem que acessar determinadas feridas. Feridas elas emocionais que muitas vezes nunca foram, né, tateadas de alguma forma. E quando a gente acessa elas, principalmente sozinho, muitas vezes ficamos ali. Eu falo que é como se a gente estivesse abrindo uma caixa de Pandora. E ao abrir essa caixa de Pandora, que muitas vezes a gente está com tanta ansiedade, ficamos ali imersos nisso. Então, a necessidade de ter alguém contribuindo, te dando uma mão para com que você consiga sair dali, né? E você consiga se desenvolver. Então, essa ousadia, porque eu creio muito que é muito de coragem mesmo para você conseguir fazer isso. Muito bom, muito bom. Porque às vezes a gente fica no ponto cego, né? Então, quando chega uma pessoa para comentar alguma coisa, te instruir, trazer um passo a passo, um processo para o seu mecanismo de
Temos muitas autodefesas, né? Então, quando as pessoas chegam para tirar essa estrutura, tirar essas camadas ou começar a movê-las, isso é super importante para o nosso desenvolvimento. Mas vou fazer um João Kleber aqui, porque eu quero te apresentar, mulher. A Cândida, gente, ela é estrategista de carreira, negócios, mentora, terapeuta, tem uma jornada fantástica no mundo corporativo e agora também juntando o que tem de melhor no corporativo, nas estratégias, negócios e no desenvolvimento pessoal, né? Como é que foi essa jornada para você? Eu já queria até perguntar uma coisa. Quem foi Cândida e quem é Cândida hoje, depois desse fim de semana nosso, num Master de Imperadoras? Olha, ela tá cutucando a ferida, porque ela sabe muito bem, né? Ela foi uma das pessoas que se permitiu fazer um processo de inclusão, né? Porque eu acredito que entre mulheres, nós sabemos que nós não fomos ensinadas, não temos referências para com que a gente possa ter essa proximidade e essa confiança. Eu acredito que seja a primeira coisa. E ela foi, você, né, Marta, foi uma das pessoas que se permitiu ei, estou aqui e pode se abrir comigo. E houveram outras dezenas de mulheres também assim. Então, eu estou digerindo todo o conteúdo, mas principalmente toda a clareza. E mais uma vez, essa frase que você trouxe, que foi de anos atrás, parece que caiu realmente, tanto que eu estou arrepiada aqui. Ela veio realmente com tudo, porque a mim, né, quando eu olho para todo mundo, mas para aquilo que eu vivi, ontem eu estava literalmente de ranço de mim mesma. E é isso que a gente estava falando sobre a ousadia. Sobre perceber que, ainda que eu trate tantas feridas, ainda que eu trate tantos BOs que nós temos, a gente está sempre tendo ali algo a ser desenvolvido. Uhum. Então, bom, a gente vai falar, sim, eu acredito que faça muito sentido falar sobre partes da experiência vivida nesse final de semana, porque foram líderes, eu vejo que são profissionais e mulheres e mães e todas as facetas que uma mulher tem direito de ser, sem vestimentas, digamos assim, sem couraças, né, se protegendo, porque geralmente é isso que a gente veste quando a gente está no dia a dia, na sociedade. Uhum. Então, podem se esperar que vai vir muita coisa. Coisa boa. E, Cândida, só para dar um spoiler pro pessoal, assim, depois dessa vivência, nós estávamos numa espécie de um retiro de master com umas 80 pessoas, 80 mulheres ali aqui em São Paulo, no interior, num hotel fazenda, né? Um lugar que não parecia São Paulo. Não parecia São Paulo, a gente estava imerso na natureza, olhando literalmente para o nosso autodesenvolvimento, para negócios especificamente, né? Então, nós comentamos esse fim de semana todo sobre nossos pontos de ferida, igual você trouxe, né? Deste momento adiante, mudou alguma chave na sua cabeça? Sim. Vamos lá. Eu até vou compartilhar, né, um pouco sobre a minha história e jornada quando você fala quem é a Cândida e quem é, né, quem foi e quem é. Desses anos de carreira, eu já tenho 16 anos de carreira, eu sou brasileira, né, mas nascida em Salvador, Bahia, todavia eu não fui criada aqui. Eu fui criada na Itália. Então, eu sempre falo sobre isso porque faz parte da minha jornada. Foram 18 anos criada fora. Isso, por si só, já foi um movimento interrompido em direção à minha pátria, que significa, né, tem a representatividade ali da nossa mãe. E como filha de imigrante bem duas vezes, né, seja família parte de pai, família parte de mãe, né, quando a família parte de pai, eles vieram para o Brasil, né, meus avós, e família parte de mãe simplesmente migrou, são também na coragem, na ousadia, e caímos, né, de paraquedas, sem querer, como coincidência, que nada é coincidência, na Itália. Então, foi um processo onde eu sempre sofri bastante com essa distância do meu país. Como imigrante, ainda que você seja criada e você tenha uma vida comum, você nunca consegue se enxergar, isso mexe muito com a tua identidade. Uhum. E toda vez que eu vinha pro Brasil, assim, e principalmente lá para Salvador, que é uma terra muito mágica em todos os sentidos, eu sentia que eu precisava pertencer àquilo, mas eu não conseguia ver possibilidades.
Minha carreira, ao longo desses 16 anos, começou no mundo corporativo. Eu sempre tive possibilidades de trabalhar e oportunidades em multinacionais. Isso me lapidou na comunicação, na postura, na liderança. Eu comecei a trabalhar com liderança, eu tinha 19 anos. Nossa. Por mérito, porque a Europa a gente sabe que existe isso. Se você dá resultados, tem números, a gente sabe muito bem que isso acaba influenciando positivamente. Então, foram as minhas primeiras experiências mesmo, na liderança, na coordenação. Mas eu sabia que se eu permanecesse onde estava, eu ia ter o mesmo desafio de meus pais. De minha mãe, perdão, e de meu irmão, que era criado comigo. Onde eles queriam voltar para o país, mas eles não tinham mais referências. E, afinal, vou fazer o quê se eu voltar? Aquilo que eles tinham conquistado, até financeiramente, né, o estilo de vida, ele teria que regredir de alguma forma. Sem networking local, né? Minha mãe já fazem 30 anos que mora fora. E eu falava, cara, eu tenho que ir agora, porque daqui a 10 anos, do jeito que eu já tô na liderança de uma multinacional, eu sei que eu vou decolar. Uhum. E isso vai ser muito difícil depois eu lidar com o ego de voltar atrás e eu não vou estar disposta. Então eu falei, eu vou colocar assim minha mochila e vou. Falando em cenário Brasil, você não queria voltar por isso? Eu queria voltar, mas eu tinha esse receio de acontecer o que estava acontecendo diante dos meus olhos na minha casa com minha mãe e meu irmão. Porque como é que eles iriam voltar para o Brasil, sendo que eles tinham esse grande medo? Uhum. Então, eu fui aquela que enfrentou esse medo. Eu falei, eu vou voltar agora. Isso, no caso, há 13 anos atrás. E eu decidi voltar. E aí, eu vim realmente. Então, eu percorri esse processo do mundo corporativo, buscando oportunidades. E foi quando eu adentrei realmente no setor. Ainda mais no setor de energia renovável, que é exatamente uma grande escola, né? Uhum. E ali eu me transformei. E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre essas transformações, e que vem exatamente daí, que eu tive crise de identidade, de quem é a Cândida, e que fez com que eu buscasse pelas terapias e principalmente eu me formasse como psicanalista, como hipnóloga, como consteladora familiar e dentre todas as outras formações em relação a desenvolvimento pessoal. Total. A gente estava conversando, gente, inclusive ontem, e eu estava assim, Cândida, como que eu não sei que você é consteladora familiar? Como que eu não sei que você é hipnóloga, mulher? Como assim? E para mim a Cândida era uma referência assim de estratégia, negócios, business. E você abriu muitos caminhos nessa área, né? Fez trocentos cursos, treinamentos. E o mercado saturado do jeito que é, né? Você também tomou um ranço, né? Todos nós. De regras, dicas, o guru que vai fazer você se transformar em 3 dias. Como é que é isso aí? Bom, vamos lá. Primeira coisa, uma das coisas que eu odeio, essa história de dica, porque a gente sabe que dica não transforma nada. Então, se você for daqueles que... Aliás, eu acredito que se você está assistindo o Bens a Deusa, você não tem esse perfil. Então, eu tenho certeza absoluta em relação a isso. Mas quem realmente vai atrás de dica, ele não vai conseguir. Nem o máximo, talvez, aumentar um pouco de nível de consciência, mas não vai sair dali. E vai existir uma grande frustração com seus resultados, infelizmente. Então, eu sempre acreditei em processos. Né? Quando eu falando em Bens a Deusa, e eu falo do nosso Deus não é um Deus de botão, é um Deus de processo. Assim como tudo. Então, existe o plantio na natureza, na tecnologia, em qualquer coisa. Então, quando eu olho para esses processos que aconteceram, eu olho para a Cândida de uma década atrás para agora, é uma outra mulher. Assim como eu olho para a Cândida da semana passada e para depois desse final de semana, eu já sou uma outra mulher ainda mais madura. Que possa estar machucada, que possa ter consciência das suas vulnerabilidades, mas isso está cada vez mais me dando mais empatia mesmo. Não digo empatia, eu acredito que a palavra-chave é compaixão. Compaixão porque é isso que a gente precisa. Não é só ter empatia, mas é compaixão por si mesmo. Com certeza. Puxando o gancho da ousadia de se autoconhecer, vocês que estão aí ouvindo, que talvez a gente traz muitas pessoas aqui, nossa, como essa pessoa já está pronta, né? Avançou muito no mercado, já avançou muito nas questões de sonhos, metas, objetivos, trazendo resultados grandes. Mas faz parte da jornada que ela está contando aqui, os altos e baixos fazem parte. E com certeza, se você está ouvindo aí, já chegou no fundo do poço.
isso não é ruim. O fundo do poço é onde tem a maior alavanca nossa para você subir e levar para o seu ápice, né? Ó, eu digo assim, existem duas formas do ser humano se movimentar. Ou ele se movimenta pela dor ou pelo desejo. Só que o abençoado, né, ele sempre tá ali, se movimenta pela dor, só que ele nunca vai se movimentar pela dor quando ele já tá mais ou menos. É tipo o joelho. Ah, tô com a dor aqui. Ai, tá doendo. Nossa, tá dando um estralo. Nossa, vai chover, tô sentindo. E aí, o que vai acontecer? Você só vai aparecer na emergência mesmo, de fato, quando esse joelho tiver no estágio de cirurgia ou algo do gênero. Uhum. É isso que vai fazer com que você se movimente para procurar ajuda. Então, o que acontece é que muitas vezes a tua primeira, o estopim, digamos assim, de transformação vai vir, em sua grande maioria, isso é estatístico, pela dor. Mas a dor, ela vai ter que estar no extremo. Ou então, ou alguém cutuca a tua ferida, Uhum. ou então você vai ter que cair no fundo do poço para com que você se movimente. Diferente de quando você passa pelo processo de transformação, por isso que é tão importante você ter esse autoconhecimento para não ser tão influenciado, porque falta muito centramento das pessoas. Eu vejo muitas pessoas perdidas, avoadas, como se tivessem... E são facilmente influenciáveis. Homens e mulheres. Então, falando aqui para o público, né, feminino de uma forma geral, falta muito desse posicionamento de centramento de quem eu sou e de filtrar aquilo que faz sentido para ti ou não. E parece que é clichê, mas infelizmente a gente pode caminhar para todos os lugares. Você comentou, a Cândida, ela se surpreendeu quando ela falou, não sabia que tu era terapeuta, psicanalista, isso e aquilo. Eu falei, porque você estereotipa? Estereotipa. Pronto, estereotipa. Aí, ó, vem. Aí não precisa de corte, não tenho problema com isso, não. Mas eu digo assim, a gente estereotipa as pessoas. Então, a minha imagem, a minha postura, de onde eu vim, faz com que as pessoas tenham uma percepção, né, de que a Cândida é estrategista de negócios, é números. Só que para qualquer estratégia, para com que ela de fato tenha resultados, então, quando vem alguém, Cândida, eu quero olhar para a minha carreira, que foi quando eu fiz a minha transição de carreira 360, foi através da minha dor. E que dor foi essa? Eu simplesmente, em 2019, me vi desempregada. E quem é a Cândida fora? Posso falar os nomes aqui que não tem problema. Quem é a Cândida fora da Siemens Gamesa? Entrou menina, saiu mulher, mas saiu mulher de idade. Gestora, eu era gerente, coordenadora. Atuava ali, eram 350 colaboradores. sobre a sua gestão. Sobre a minha responsabilidade. Homens? Homens. Todos? Algumas poucas mulheres, e as mulheres eram o que eu mais tinha problema, tá? Aí, minha gente. E, além disso, a gente tinha o que? Eram mais de 3.000 turbinas eólicas sobre minha responsabilidade, a manutenção, planejamento, gerenciamento de tudo isso. Então, todos os recursos que nós precisávamos, era do comercial a compras, qualquer demanda efetivamente era minha. E aí, quando eu me vi ali, e agora? O que é que eu faço? Quem eu sou? Quem é a Cândida Cataldi? Então, foi ali que veio o fundo do poço. E muitas pessoas, elas achavam que a Cândida é muito desenrolada, ela é poliglota, ela tem um currículo impecável, ela vai se recolocar rapidamente. Uma ova. Um ano aniversariando. E todo mundo que passa por esse cenário, e principalmente quem valoriza tanto a carreira, que quem não vem de família abastada, é o trabalho que faz com que a gente sinta dignidade. Uhum. É onde você tem realmente visão de longo prazo. Sem isso, eu não via. Só que eu comecei a passar pelo processo de autoconhecimento. E foi interessante que meu processo de autoconhecimento, ele veio de uma forma muito torta, digamos assim, né? Fazia terapia, continuei, estava num processo de terapêutico. Além disso, eu conheci as leis universais, a bendita lei da atração, que é tão polêmica, né? Tão boa, mas tão polêmica ao mesmo tempo, porque tudo aquilo que é popularizado, ele é banalizado, as pessoas acabam não se aprofundando. Aquilo ali me aproximou da espiritualidade, e aí eu comecei a fazer um processo de resgate de identidade. E esse resgate de identidade, eu comecei a perceber que, calma, meus pilares estão completamente invertidos. Eu, casada, eu falava para meu marido, meu trabalho está em primeiro lugar,
Eu verbalizava isso. E quando eu vejo agora, eu fico assim, é tão desconexo a isso, você verbalizar para o teu companheiro de vida que o teu trabalho está em primeiro lugar, e era isso que eu fazia. Uma desordem, né? É uma grande desordem. Então, eu fiz uma ordem exatamente de que pilares são esses da minha vida, o que é que eu quero e que vida é essa que eu quero e qual é o trabalho que se encaixa nessa vida. Eu não romantizo a vida. Eu sei que curto prazo não tem muito o que fazer. Se tiver que trabalhar do que seja, vamos. Mas dá sim para você materializar a vida que você quer e o trabalho que cabe nela, pensando em médio e longo prazo. Eu sabia que isso era possível. Bati na porta de um headhunter na época, porque eu já estava aniversariando um ano, né? E eu falei, e agora, minha filha, o que é que eu vou fazer da vida? Bateu um nervosismo ou você se permitiu descansar um pouco? Não me permiti, eu tive ataque de pânico. Olha só. Eu tive, pela primeira vez, um ataque de pânico. Eu sempre tive problemas em relação à ansiedade, né? E foi a partir dali que eu comecei, de fato, a melhorar, porque eu percebi, se eu continuar desse jeito, eu não sei se eu estaria aqui, porque às vezes as pessoas não têm a percepção do quanto que isso é danoso. E então, eu fui atrás de um headhunter, porque todas as oportunidades que apareciam eram para fora, porque o setor de energia renovável lá em Salvador, ele é muito limitado. Eu precisava ou vir para São Paulo, ou ir para o Sul, ou para o Nordeste acima, né? Ceará, Rio Grande do Norte. Mas eu era casada, queria ter 3 Marias na época. 3 Marias filhas, gente. Então, assim, e eu estava começando a fazer esse alinhamento dos meus pilares e valores, e aquilo ali estava reverberando dentro de mim, até com que nessa busca de oportunidade mesmo, porque o mercado foi uma coisa interessante. Às vezes a gente não percebe o nosso valor, e que tem muito a ver com o processo que você comentou, porque durante uma década praticamente eu fui plantando com os colegas, plantando no mercado. E esse plantio eu só vim perceber quase uma década depois, quando eu saí e passei por essa crise. Porque pessoas muito influentes, diretor de tal multinacional, o presidente de tal empresa, o gerente, então cargos estratégicos começaram a me dar bola. Eu falei, ué, quem sou eu? Eu achava que era tão... Né? A gente tem essa falsa percepção, né? A gente não percebe, na verdade, a nossa grandeza. Que a gente pode falar, inclusive, do que aconteceu esse final de semana. Claro. Mas a gente não percebe essa grandeza e aí eu comecei a entender. Alguma coisa tem aqui em mim que eu não estou vendo. Porque a minha autoimagem, ela estava muito distorcida. E eu precisava calibrar essa autoimagem. Eu falo que é como se fosse uma trindade. 3 irmãs. Autoimagem, autoestima e autoconfiança. Eu quero me sentir mais confiante. Bora começar pela autoimagem. Aí, naturalmente, vai aumentar a estima, que a autoimagem é como você se percebe. Aí, depois, é natural que a sua autoestima ela vai sendo elevada. E assim, sucessivamente, com a confiança. Então, veio uma pessoa, quando eu fui procurar e contratar esse profissional, eu peguei e falei, olha, todas as oportunidades que estão vindo, estão para fora. Quando vinha as oportunidades, podia ser indicação do Papa. Mas não dava certo, porque eu estava numa frequência energética baixíssima. E eu não tinha ainda consciência de como funcionava esse processo. E aí eu falei, vou ter que procurar alguém para me ajudar. No processo de entrevista, a pessoa começou a me fazer perguntas e eu tinha consciência de quais eram os meus números, os meus resultados, de onde eu saí, de onde eu cheguei. Eu sabia me apresentar, digamos assim, estrategicamente. E o que foi que ele falou? Olha, Cândida, eu te mandei uma proposta e no final dessa proposta tem uma cláusula de garantia de 12 meses que, caso você não seja recolocada, eu tenho que te restituir o valor do investimento. Aí eu falei, olha, querido, eu nem vi a proposta e por que para mim não pode? E aí ele comentou bem assim, porque você não concluía a tua graduação superior. Na época eu estava no 8º semestre de Direito. E aí eu estava no fundo do poço, fui para um fundo do poço. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu acordei um dia, passaram alguns dias, mas com uma raiva, mas com a energia, com um fogo, a gente tem que ter esse autoconhecimento do nosso perfil comportamental, né? Então, com a competição, que muitas vezes as pessoas acham que é negativa, mas quando você sabe usá-la a seu favor,
foi o que fez com que eu saísse dali. Eu lembro que eu abri as cortinas de casa, abri tudo, não queria mais escuridão. E ele falou, ele não sabe quem é Cândida Cataldi. Eu me retei. E por ego, eu vou me recolocar sim, como gestora, como eu vou me recolocar em multinacional por ego, porque eu sempre tinha trabalhado em multinacional, eu queria mostrar para os outros e para ele, né? E para você mesma, né? Também. Eu acho que eu tava esquecendo de mim, na verdade, ali. Era só pro outro. Mas foi bom. E também eu queria um salário igual, melhor, já que eu falei, eu ralei. Sim. E aí, nessa busca, eu fui atrás da psicanálise, eu fui atrás da terapia, porque eu não confiava mais em ninguém, já que o cara falou aquilo que falou. Uhum. E aí, resumindo e concluindo, né, esse processo, eu comecei a me desenvolver, sempre fui da execução, então aprendi a executar. E nesse processo de aprender a executar, começaram a vir as oportunidades, tudo de uma vez. E essas oportunidades, porém, não eram mais aquelas que eu queria, que era um sonho. E eu comecei a sentir muita ingratidão por isso. Você se transformou, consequentemente, seus sonhos, suas metas, objetivos foram juntos. Exatamente. Com você. E aí a gente tem que começar a calibrar até os sonhos. Uhum. E aí você sente a dor que eu sentia da falta de escolha. Por isso que eu defendo tanto que ter liberdade é uma decisão, liberdade de escolha, ainda que você trabalhe CLT, ainda que você trabalhe para empresas. Quando você se desenvolve, né, dentro de um processo, você começa a ter acesso à liberdade de escolha, porque é natural. Você começa a participar de mais oportunidades, você é convidado para oportunidades, você começa a avaliar as propostas e contrapropostas. Você pode até estar bem onde você está, mas pelo menos você tem escolha. Não, eu escolho ficar onde eu estou. E não aquela sensação, estou presa, não tenho opções. Perfeito. É aqui ou aqui. Uhum. Isso é muito bom pra gente fazer um gancho, porque o pessoal que tá comigo ali nas mentorias, os ouvintes também aqui do Benza Deus, chegam muitas pessoas, inclusive mulheres, a maioria, falando o seguinte, eu tô sem motivação, eu tenho muitos planos, muitos sonhos, mas eu não consigo realizar. E você, como uma mulher de processos, de objetivos claros, de metas, bem transparente também, né? A Cândida põe na agenda dela ali o almoço com um amigo, para vocês terem ideia. Almoço com um amigo, respondeu o grupo do Master e assim, senão não dá conta não. Desanda o negócio. E outra, eu não tenho esse negócio de frescura de ficar toda hora mimimi, procurando, então eu tenho que colocar mesmo. Sim, ótimo. Porque o que vem, Cândida, pra gente é muito assim, a pessoa tá sem esse fogo da ação, como você comentou, né? Então ela tem sonho, mas tem procrastinação e não faz, não tem aquele desejo e tesão de realizar, porque a procrastinação está ganhando dela. É o que você falou das escolhas. E os resultados não vêm sozinhos, a pessoa acha que é sorte, nasceu uma família rica, é herdeira, não sei o quê, herdeiros, herdeiras, não tem que fazer nada, cai do céu, né? Mas fala um pouquinho disso aí pro pessoal ver que não é sorte. Vamos lá. Quando a gente fala sobre o processo de ter liberdade, é uma decisão, tomar a decisão já é um grande movimento. Uhum. Porque eu falei da dor, né? E eu fiz a analogia do joelho, mas se você for olhar para a sua vida, você vai perceber que toda vez que você tomou uma decisão, muito provavelmente foi movido com essa dor latente. E quando você começa ao invés mudar a perspectiva para o desejo, o que vai acontecer é que esse desejo que vai começar a te dar o tesão, o tal do fogo. E as pessoas se esquecem disso. Uhum. E dá para ter uma vida com muito, e eu repito o tesão, porque é aquilo que eu realmente acredito. É a missão mesmo. Uhum. Porque não faz o menor sentido. A gente está aqui na vida só para pagar boleto e lidar com os nossos BOs familiares, que a gente tem, todo mundo tem. Com certeza. Né? As melhores famílias, como dizem. Margarina. Bem isso. Então, quando a gente olha para essa questão sobre eu não tenho força, a procrastinação me vence, a primeira coisa talvez a tua perspectiva tá olhando muito para a dor. E é lógico, você tá ali só, tipo, masoquismo, só se... Martírio. Martírio, total. Então, quando você direciona já uma perspectiva mais positiva, no sentido de... Porque muitas vezes a gente nem para pensar o que eu quero, do que eu gosto. Eu tô fazendo um programa de emagrecimento e aí toda hora ela vem, o que você gosta? Eu falei, meu Deus do céu, eu gosto de tudo? Não. O que você gosta? Eu nunca parei para pensar nisso. Olha só. E nós, mulheres, não fomos ensinadas a
a isso. A maioria, poucas as meninas que foram ensinadas. Porque você tem que ser boazinha, você tem que ser solícita, você não pode incomodar. Então, você simplesmente vai aceitando tudo que lhe dão. Homens e mulheres, porque eu atendo muitos homens também. Homens também são assim, mas mulheres é muito social. E é global isso, não é só aqui no Brasil. Ah, tá. Lá fora também é assim. Só que lá existe uma liberdade. Eu até estranhei essa liberdade, mesmo sendo criada há 18 anos, infância e adolescência, em relação a outros temas que são tabus, desde sexualidade, relacionamentos, existe mais liberdade. Mas essa liberdade, muitas vezes, que eu percebi na Europa, ela muitas vezes é disfarçada de irresponsabilidade. Ah, entendi. É como se não tivesse ainda um equilíbrio da liberdade com responsabilidade. Então, quando você... Rebeldia, na verdade. Rebeldia, exatamente. E um bando de mulher adulta ferida. E aí tá nesse processo também. Cada um com seus B.O.s. Tudo que é falando idioma diferente, porém. Mas quando a gente olha, por exemplo, também para a questão da importância, por exemplo, de buscar, você comentou da sua mentoria, a necessidade de você ter não só alguém, mas também um método. Porque a falta de conhecimento, a falta de um mapa, de uma pessoa que já trilhou aquele caminho, que já passou pelas mesmas dores que você já passou, porque ninguém é perfeito, que tem a ousadia e coragem de mostrar essa vulnerabilidade. É isso que vai fazer com que você trilhe realmente esse processo. Porque o medo, ele vai bater. Claro. Não tem como você... Até o momento, todas as vezes que eu elevei o nível na minha carreira ou no meu negócio, o medo veio. E veio com tudo. E aí tá eu lá, fazendo meus processos, aí eu vou pra psicanalista, aí eu faço isso, aquilo, vou pras amigas. Agora a gente tem um Master, né? Que é um processo realmente de cura muito grande. Mas, a princípio, mude a perspectiva. Segundo, busque por métodos, porque é falta de conhecimento. E tem muita coisa. Esse final de semana eu me dei conta de que, caramba, o tanto de informações que eu ainda nem tinha acesso. E olha que eu sou a mulher dos livros, dos cursos. E eu falei, caramba, ainda tem coisa que eu não sei. E Sempre tem, né? E ter essa humildade intelectual. Isso. Senão a gente acha que tá pronto e também a gente vai entrar no mesmo lugar de zona de conforto. Porque achando que a gente sabe de determinado assunto, nós terapeutas, agora eu vou te incluir, tá? Os terapeutas também acham, já estudei muito isso aqui, essa técnica, esse aqui, já fiz muitos atendimentos, mas ficou só naquilo. O que eu vejo muito o pessoal vai muito pro espiritual ou para tratadores e a procrastinação vem. Só fica nisso e esquece de tangibilizar. Da ação. Masculino. Do masculino, de pôr ação, de pôr em prática. Senão só fica na intuição, na emoção e não coloca pra fora, né? Quando eu equilibrei essas duas talentos, na verdade, que eu tenho clareza, do acolhimento, do feminino, realmente de a gente olhar pra dentro, mas eu não deixo a raiz de 16 anos de números e resultados. De planejamento, eu me tornei especialista em planejamento no corporativo, eu falava, eu odiava. Eu falava assim, que saco. E os números... às vezes também é porque você não estava no seu lugar ainda. Né? E aí eu olhava para aqueles números, eu não suportava. Mas ele me lapidou tanto que hoje é o que faz com que muitas pessoas saiam dessa procrastinação. Porque o autoconhecimento, ele é só uma ferramenta. E eu falo só, não desmerecendo, mas ele é uma ferramenta para poder aumentar o nível de percepção, mas a sua vida não vai mudar só você ter conhecimento sobre a coisa. E é por esse motivo, porque aí você começa a fazer aquele movimento, né, de distorção, distorção de realidade, de narrativa, e aí você começa a contar a tal das historinhas para si mesmo e para os outros, e no final você fica ainda no mesmo lugar. Sem conseguir se mexer. Né? Zona de conforto. Total. E aí o que acontece é que você tem que puxar, realmente, bora traçar aqui. Traçar metas que sejam realmente possíveis. E outra, o autoconhecimento é entender a possibilidade. Isso é possível fazer tal faturamento, é possível ter tal resultado. Mas, calma,
eu sou desse jeito. Eu me saboto quando acontece isso. Então, você começa a personalizar quem é você. Ah, minha saúde tá assado. Então, eu preciso dar prioridade a ela. E aí, o teu tempo é limitado, igualzinho ao nosso. 24 horas. E aí, nesse processo todo, que você começa a entender que não é um checklist. Não é um passo a passo. Não é você chegar, me dá aí um passo a passo e pronto, e eu vou aplicar para todo mundo e vai dar certo. Exato. Porque nem você mesmo vai conseguir ter sustentabilidade. Porque não está alinhado com quem você é, que é a tua essência, de fato. Então, por exemplo, quando as pessoas falam... Eu acredito que quando eu olho para o pessoal falar, às vezes, você é terapeuta? Eu falei, sou terapeuta e sou muito boa. Aí, ó. Mas muito boa. Destravo, desbloqueio, faço os cambau a 4. Né? E aí, dentro do mercado corporativo, ainda mais do setor de energia renovável, dei um boom. Eu falei assim, misericórdia, tô famosa. E aí, foi engraçado porque, tipo assim, eu tinha uma maior vergonha dos colegas do corporativo. Jura? Você também veio do mercado corporativo. Sim, mas vergonha de falar da área terapêutica lá dentro. Exatamente. Sim, a gente era taxado de doida. Exatamente. E aí eu falei, como é que Cândida mudou da água para o vinho? Eu falei, não mudei da água para o vinho, simplesmente eu integrei. E aí os resultados começaram a fluir, porque eu comecei a ter resultados e as pessoas começaram a ter muito resultado, quebrando muitas crenças. Ah, eu preciso de indicação para entrar em tal empresa. Eu preciso de experiência. Ou simplesmente a pessoa começava a ter faturamentos bem expressivos em comparação a antes, quando entrou no processo. E ainda assim, o pessoal ficava assim, como? E eu mostro. E aí dói o pessoal, mostra os números. E o povo dói. Aí eu falo, ai, essa mulher só fala de número. Eu falei, tem que falar. Tem que falar porque... da grandeza. Eu estava mais cedo com uma outra colega de master e ela... Nossa, ela é maravilhosa, né? A Fernanda... Vou até comentar. Fernanda Cronca. Maravilhosa. Ela não é só veterinária, né? Ela também, né, é terapeuta, tem comunicação intuitiva, tem aras, inclusive, cavalos. É maravilhosa. Em todos os sentidos. Só que ela tem o quê? Ela é menorzinha por genética, né? Ela mostrou, inclusive, a foto, a gente estava almoçando, tá? Mostrou a foto da família. E aí ela não se apresentava exatamente com uma grandeza, é competidora, enfim, várias coisas. E não se apresentava dessa forma. Aí eu estava lá, a gente estava conversando sobre o que estava sendo digerido do final de semana ainda, que a gente vai levar algumas semanas, provavelmente. Uns meses, talvez. É provável. E aí ela trouxe a apresentação dela. Imediatamente, ela pode ter até a aparência que for, mas eu vi grandeza nela quando ela começou a trazer os números. Olha só. E também para o lado dos arquétipos, vou trazer esse comentário, você lembrou do Master, né? Então, nesse encontro que a gente teve, gente, lá em Mariporã, eu escutei um comentário de uma colega nossa lá também. A gente fez um exercício lá de descobrir o nosso animal, né? A parte de arquétipos, para a gente trazer essa energia desse animal, para a gente levar para a vida como uma força, né? E o comentário da moça era assim, é que ela ficou assustada com o tamanho do animal dela. Aí ela foi perguntar para a pessoa que foi conduzir essa dinâmica lá, falando, nossa, eu fiquei com medo, meu animal é muito grande e maior que eu, fiquei com medo disso aqui. O que pode acontecer? A moça que conduziu só virou e falou para ela o seguinte, você está com medo da sua grandeza? Porque se você não está enxergando esse arquétipo em você, que ele apareceu justamente para você ver e destravar, desbloquear isso... É esse o ponto de trabalho. Você não está acreditando na sua grandeza. Mais ou menos isso aí que você falou. E eu vou começar a tocar um pouquinho no que aconteceu também. Vou abrir aqui. Eu sou muito transparente. E eu acredito que quem está aqui está em busca disso, né? Sem frescura, né? Uma das coisas que a Marta e eu nos conectamos foi isso. A gente é sem frescura, sem papas na língua. E se não gostou, fazer o quê? Tem muito o que fazer. Lide com os nãos, porque somos as mulheres que falam não. Mas essa exposição e essa rejeição e essas feridas, né? Da rejeição são 5 feridas emocionais. Eu tenho as 5, né? Eu não sei você, mas eu já contava e falei, misericórdia, não bastasse 2. Mas as 2 que geralmente são aquelas que mais doem, né? Da rejeição e da humilhação. E esse final de semana doeu bastante em mim, que tem muito a ver com essa grandeza. Eu pensei que eu já tinha resolvido muita coisa em relação a isso. Aí eu vou tentar ser o máximo breve possível.
Mas o que aconteceu? Eu cheguei no primeiro dia e é o primeiro encontro que a gente teve presencial. A gente se fala todo dia, praticamente, pelo grupo do WhatsApp. Tem encontros online, mas encontro realmente como foi no formato que foi a primeira vez. Teremos ainda, né, durante o ano, alguns outros. E o interessante disso foi que quando eu cheguei efetivamente lá em Mariporã, no hotel, a gente foi fazer a refeição. E no almoço. E aí eu fui pegar, quando eu voltei, a mentora master mesmo, de fato, que eu nunca tive esse contato além da internet. Físico, né? Fisicamente, ela estava sentada no local que eu escolhi. Então, do meu lado. Ao sentar, imediatamente eu falei, tá, diacho. Aí, é o primeiro pensamento que veio. Vão começar a pensar, olha só. Vão começar a pensar que eu tô bajulando. Porque eu sentei logo do lado. Olha só, então veio ali, e é lógico que eu vou olhar para esse pensamento, porque não veio só uma vez. Aí eu sentei ao lado, eu comecei a me sentir desconfortável. Lado direito, representação da nossa mãe. Ela estava do lado direito, o corpo começou a sentir reações. E eu estava me tremendo. E eu comendo aqui, eu falei, não, espero que eu não seja acionada para nada. E aí, nesse processo de fala, em uma conversa, aí eu fui fazer uma pequena fala, eu gaguejei. E eu fiquei muito mal com esse processo de gaguejo. Eu não faço isso. Uhum. E aí, uma outra pessoa falando assim, que era novata também, ela expressou, pra mim isso tudo parece muita coisa de cinema, isso e aquilo. Aí eu falei, minha filha, eu acabei de gaguejar ao lado dela, e aí ela me trouxe uma fala. Você está sentada exatamente onde você deveria estar sentada. E aquilo ficou. Segundo dia, tomo café, sento do lado de uma outra grande mentora do digital. Inclusive, vem aqui, gente, spoiler. E ela é maravilhosa. Ai, a especialista em comunicação, já vou dizendo isso. E eu não percebi. Quando eu olho do lado, tá eu tomando café. Ixi, diacho. Ela. Aí eu falei, primeiro pensamento, vão pensar que eu tô bajulando. E aí eu comecei a pensar, as pessoas estão observando e vão começar a pensar que isso. E veio exatamente, sabe o quê? Uma Cândida de anos atrás, que quando observava esse tipo de comportamento alheio, já julgava. E aí veio pela segunda vez. Então eu fui lá, mal falei, tipo assim, a pessoa mais quieta e venci. Pronto, venci o segundo dia. Lógico, aqui a gente teve todo um desafio. Coisas que a gente vai construindo na nossa mente, né? Pronto. Terceiro dia, tá eu lá. Um dia, os 3 dias, levanta a mão, nada de ser entre 80 mulheres, nada de ser atenção. Então, eu já estava começando a mexer com a rejeição. Eu falei, de racho, paguei o que eu paguei para estar aqui e ninguém me dá a voz. E teve um momento que, finalmente, tanto que foi engraçado, você estava do meu lado, e aí eu falei, é comigo mesmo? Foi. E eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu falei, pronto, a pergunta é para mim. E tinham 4 grandes mentoras e empresárias que faturam milhões. Uhum. E é um objetivo meu. Não falo com... não, é um objetivo meu, é uma clareza de onde eu estou chegando. E eu não tenho esse receio de falar, que muitas mulheres têm esse receio. Não, sonho alto, conquistei muitas coisas através do empreendedorismo e através do autoconhecimento, mais esse direcionamento, mais esse masculino também, né? E aí, o que aconteceu? Fui levantar, comecei a gaguejar não, mas eu fiquei muito nervosa ao fazer a pergunta. E o que é que eu me dei conta? Aí, depois, ao parar, depois dessa pergunta, eu comecei a ter uma sensação de estar sendo julgada também. E aquilo reverberou tanto, esses 3 dias, que foi dia 1, dia 2, dia 3, e as pessoas também, o lado direito, sempre eu estava percebendo, né, todo um movimento no corpo também, que eu falei, caramba, quanto que eu tô me vendo pequena, o quanto que eu estou ainda com a autoimagem distorcida, o quanto que eu tô achando que eu sou pequena. E não para por aí, porque o processo, falam que parece coincidência, mas aí para completar aquela minha percepção, começaram a vir outras colegas master até mim, sem eu precisar falar nada sobre o assunto, que eu só tinha conversado com você. E não vieram 1, 2 ou 3, não, foram mais de 5 falar a mesma coisa.
Eu te estranhei quando você foi fazer a pergunta, porque eu te vejo lá hoje, não daqui a um tempo. E por que você se comportou daquele jeito? Você é grande e você não tá vendo? Aí eu peguei, fui pro meu quarto fazer o check-out, minha colega de quarto, eu desabei. Chorei, e aí até minha colega de quarto, você tá fazendo isso? Eu falei, mas tá doendo. Tá doendo dar conta de que eu ainda me vejo pequena. A questão da vulnerabilidade, da gente sempre se portar forte, né? A gente não consegue se mostrar vulnerável, inclusive para outras mulheres, foram um dos pontos que a gente trabalhou muito esse fim de semana. Porque a confiança nas mulheres é tão difícil hoje, né? Se você está ouvindo aí esse assunto, você confia mais em homens ou mulheres? A gente que veio e fez uma transição profissional, né? Carreira executiva, muitos homens, muitos chefes que eram... É o masculino presente ali nas multinacionais, não tem como. E, inclusive, por conta que o mercado ainda não dá espaço para as mulheres liderarem. Não dá espaço. Mas tem essa questão a gente lida mais fácil com os homens quando eles estão no poder, mas quando a mulher está no poder, é uma mulher empoderada, poderosa, uma mulher que tem fala, que tem posicionamento, que tá nem aí. É porque a gente está falando, a construção da narrativa na nossa cabeça, porque... Não tem nada a ver a realidade. É coisa da nossa cabeça. Mas eu acredito que você vai se identificar. Uhum. Porque quando ela fala sobre essa liderança... acredito que você está acostumado também, já que você veio do mundo corporativo, eu nunca tive problemas, eu sempre sentei, independente de cargo e função, em todas as mesas. E sempre tive muita facilidade de lidar com qualquer tipo de cargo, estratégico, C-level, né, CEOs, diretores, presidentes. Sempre vi de igual para igual, que é o processo natural que tem que acontecer. Uhum. Só que quando você se depara com líderes mulheres grandes, e na real, porque uma coisa é ali no digital, outra coisa é você se deparar ali na realidade, com tanta proximidade, e aí você começa a perceber que você não tem referência. Uhum. Nós não temos referências de mulheres que estão ocupando tais lugares. E a única forma de fazer isso é a unicidade, é quando você faz a integração entre o feminino e o masculino, quando você começa, de fato, a se posicionar, porque muitas vezes você comentou sobre o mercado não dá possibilidades para mulheres. De fato, a gente sabe que de BO tem muitos em relação a esse assunto. Mas por que algumas mulheres acabam alcançando determinados postos e outras não? Por conta do posicionamento. Uhum. Só que muitas vezes nós aprendemos nesse posicionamento a o quê? A valorizar o masculino. Fazer guerra. Fazer guerra. E quando você começa a perceber e você lidar com essas outras mulheres que não estão fazendo isso e que estão em determinadas posições, você percebe, calma, eu não sei lidar com isso. Então, eu vi uma criança interior minha, extremamente ferida, extremamente machucada, que percebeu que nunca teve referência de mulheres nesse patamar. E eu vejo que, caramba, o quanto de isso caiu a ficha. O quanto que a gente precisa... Eu sei que é um discurso muito utópico, né? Nos ajudarmos. Mas eu acredito que, depois do que eu vivi, das mulheres que eu conheci, como você e outras, e o quanto que nós estamos genuinamente abertas. Existe competição? Sim. Não vamos falar que está todo mundo ali, good vibes, uma com a outra, porque eu acredito que a gente estaria sendo totalmente contrário àquilo que a gente prega, que é a transparência e clareza. Uhum. Mas, ainda assim, a maioria está muito disposta a tentar. Eu começo, pelo menos, de forma mecânica. Uhum. Eu posso até... Muita coisa que eu fiz lá dentro foi, eu não digo forçada, mas eu não gosto, mas eu vou fazer. Porque eu vou me permitir. Isso. Criar novas experiências, né? E tem um ponto também dessa fala que você trouxe. Nós, mulheres, essa dificuldade de confiar de novo, né? E também de um mecanismo nosso de defesa, autodefesa, porque as mulheres estão muito machucadas. Isso a gente viu muito presente ali. Muitas feridas. E, às vezes, toca nessa ferida, esse trauma de infância,
que a pessoa ainda não consegue ou não sabia que tinha também, aí vem logo um bloqueio. Mas a questão da vulnerabilidade, você se permitir, né? Tem até a Brené Brown fala isso, né? Você se permitir ser vulnerável, isso é um ato de grandeza. Então, você comentando todas as suas feridas aqui desse processo é um ato de grandeza. Porque quando a gente consegue falar abertamente disso, já é um meio caminho andado desse negócio. Eu já tô com algumas toneladas a menos aqui em relação ao peso, porque, querendo ou não, foi menos de 24 horas assimilar o insight que eu tive. Uhum. E quando a gente leva para o público, que esse é o desafio maior, né? A gente colocar nossa cara a tapa, ir para as redes, falar da nossa vulnerabilidade, das nossas dores e fazer uma empatia com as pessoas que a gente atende também, que também estão passando pelas mesmas dores, eu vejo muita sororidade isso. É começar a construir essa rede de confiança de novo e mostrar, gente, vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, né? Eu sou bem ativa nas redes sociais, mas o que é que me mostrou? O meu medo do crescimento. As redes sociais, nós sabemos que nós não temos controle sobre quem de fato está assistindo. Uhum. E para mim foi muito transformador porque eu acessei a todos os estados do país, assim como 6 países. Isso lá de Salvador, da minha casa, do meu escritório. Então, para mim isso era um sonho e eu não achava que isso ia ser tão rápido. Um outro ponto, você começa a ser referência. A referência que a gente comentou agora, você começa a ser referência para outras mulheres, homens, de lugares onde você nunca imaginou que nem existe. Uma das clarezas que eu obtive foi o quanto que eu tenho medo ainda do crescimento. O quanto que eu tenho o medo de desagradar, o quanto que eu tenho medo de que essas feridas sejam abertas novamente, porque eu vou ser muito franca, como psicanalista, como terapeuta, nenhuma ferida se cura. A gente tem que, inclusive, usar o processo de a palavra cura com muito cuidado, né? Porque o que acontece é que a gente ressignifica ela, mas ela tá sempre ali. E tem períodos que é pancada em cima de pancadas. E quando você vê, você fala, calma, o que é que tá acontecendo? Você paralisa. E é por esse motivo que você tem que ter repertório, pessoas, um ambiente e formas e ferramentas para conseguir sair disso. Então, eu poderia muito bem não estar falando, só decidir falar do que eu estou falando, porque eu tenho acesso a essas ferramentas e pessoas e essa clareza mental do quanto que esse desafio de medo de crescer, você viu que hoje ela me cobrou. Por que tu tem poucas coisas no feed? E foi exatamente por conta disso. Afinal, stories ficam 24 horas. E no feed, as pessoas vão estar ali a qualquer momento, podendo julgar, fazer comentários e trazer seus pontos de vistas. Eu acho que a gente entra aqui também numa questão da autorresponsabilidade, da gente assumir um passo maior na nossa vida, que é, vou mesmo falar sobre esse assunto, vou assumir essa pauta, vou assumir esse... Porque posicionada você assume qualquer pauta, vai vir chumbo? Pode vir, mas a gente vai saber lidar com ele de um outro lugar, né? Porque eu gosto de falar muito que a nossa jornada não é linear, é cíclica, porque a gente vai voltar naquela questão várias vezes. E a questão é, quando você for esbarrar de novo nessa ferida, como que vai ser, né? Se uma vez você já começou a criar uma casca ou já começou a curar de uma forma saudável aquele momento, quando você voltar ali, você já consegue falar sobre aquilo. Porque num momento de dor maior, você não conseguiria falar. Isso aí já é um bom passo, né? Eu acredito que vão ter mulheres que vão ficar bem mudas nas próximas semanas, nos próximos meses, inclusive. Porque volto para aquela fala que você trouxe, tem que ter ousadia e coragem. Para a gente assumir as imperfeições. Exato. Então, cara, vale a pena. Mas aí agora é o movimento. E aí vem o quê? A tomada de decisão. O que eu faço com tudo isso? E o preço que se paga? Você está disposta a pagar esse preço? Né? Porque faz parte da jornada também você assumir isso. Meu marido que lute, né? Dino que lute agora, porque a gente precisa entender que se eu coloco os meus pilares, Deus, família, e quando eu trago essa família, e tá meu marido, a família que eu estou construindo, eu vou precisar organizar isso tudo e conversar com ele. Claro.
né? Realizar esse alinhamento de expectativas, entender, porque sempre foi muito parceiraço. Antes de a gente entrar aqui no online, eu vi uma surpresa, né, que o Márcia nos entregou, que foi uma carta, e eu vi o quanto que ele trouxe. Aliás, eu nem vou comentar, porque já tá vindo aqui, ó, Já agradeço. O nó na garganta, de não te amo. Acho que todo podcast eu tô falando pra ele, eu te amo, viu? E sou muito grata a esse parceiro mesmo. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de relacionamento, mas é um processo de alimentação. Então, você tem que alimentar esse relacionamento e entender esse preço do crescimento. Você está disposta? Então, é muito importante que você esteja com pessoas e alinhe em todo momento essas expectativas e consiga encontrar um ponto em comum em relação à vida, os dois objetivos, para com que vocês entendam qual é o objetivo do casal. E, consequentemente, aquilo fizer sentido. Porque, assim, você quer se movimentar, tem que ter sentido e significado. É dessa forma que você vai ter tesão pela vida e tesão pelo movimento. E se é um objetivo comum, tem que ser combinado, né? Tem que ser Não combinado. adianta um ter um sonho, o outro ter outro, aí... E é negociação. Nem sempre você vai ganhar. Porque você também não é criança. Sim. Aí você chama a adulta aí que tem dentro de tu e você simplesmente vai ter que fazer a negociação necessária. Cada um cede de um lado. Exatamente. Um pouquinho. Cândida, pra gente ir encerrando, que esse papo tá muito bom, vocês viram, se a gente deixa, a gente fica aqui umas 5 horas falando. Com certeza. Vamos fazer mais, inclusive. Topo. Vou lá em Salvador, a gente faz Topo. outro. Você volta aqui, a gente faz mais também. Uma mensagem pro pessoal de tudo isso que você viveu, 84 anos em 3 dias. Uma mensagem pro povo. Humildade intelectual. Coerência ética. Porque não adianta nada você falar e você não ser coerente com teus atos. Não adianta nada você estudar e você não ter humildade para se colocar como aprendiz. Então, eu dou esses 2 pontos para vocês, para com que vocês observem, não só escutem, ai, que fala bonita, não. O quanto que vocês de fato estão praticando isso. Porque para com que eu possa conduzir pessoas e empresas, se eu não tiver esses 2 pontos, a gente está aqui, a gente se desenvolveu tanto. Eu falo, o Master se pagou. Foi. E a gente falou, eu espero que Deus me permita com que a gente possa estar nos próximos anos e assim sucessivamente, conforme o ciclo de cada um. Porque esse processo de desenvolvimento, assim como os outros programas de negócio, de autodesenvolvimento que eu faço parte também, é o que faz com que a gente possa cada vez mais levar quem confia na gente para o próximo nível. Isso. Mas para isso, tem que ter humildade intelectual e tem que ter também. E generosidade também mental. Generosidade mental é o 3º ponto. Porque sem generosidade mental, você não vai partilhar. E não faz o menor sentido a gente ter tanto conhecimento, se colocar como aprendiz, ter coerência ética, se a gente não partilha. Que é o que a Benza Deusa tem feito aí. Marta, nossa, parabéns demais. Que bom, obrigada. E o que é bom não precisa ficar guardado, né? Não. Temos que colocar pro mundo. E outra, o que é bom dá para ser melhorado, viu? Sim, com certeza. Então, você que fica aí com a percepção de eu só tenho isso e depois o que eu vou trazer? Pois te garanto que existe tanto conhecimento, existe tanta coisa boa que pode ser aprimorada, e outra, aquilo que é perfeito, como é que falam sobre aquilo? Projeto que nasce perfeito já nasceu tarde, né? Tem isso mesmo. Tem uma fala assim. E é exatamente isso, porque vocês não podem aprimorar nada que não foi criado. Então, se você não partilha o que é bom, não vai poder ser melhorado. Verdade. E dons e talentos, cada um tem a sua característica especial para trazer, né? Mas tu assuma eles. Assuma isso. Assuma eles, assuma essa grandeza. Não tenha vergonha de falar sobre elas. Exato, exatamente. Gente, essa foi a Cândida Cataldi. Deixa suas redes aqui pro pessoal te achar lá, fazer seus programas. No Instagram, Cândida Cataldi. Vocês podem me procurar, podem falar no direct de lá também. Eu tenho 3 empresas, eu nem falei sobre isso, mas a gente vai ter outros papos. Hoje eu tenho o Cataldi Company, que é um ecossistema de aceleração de carreiras e negócios.
Lá a gente tem programas, né, relacionado a isso, e é de tudo para com que você vá para esse seu próximo nível. A gente também tem uma universidade, que é a primeira universidade de energias renováveis do Brasil. E também temos a BI Inspeções Aéreas, que é uma empresa de tecnologia de inspeções de qualidade com drones industriais para o setor de energia também. Chiquérrima, minha gente. Então siga a Cândida aqui. Muita coisa boa que você deixa lá na rede. Agora ela vai fazer mais coisa no feed, que ela aqui, ó, já tá na sua meta, né? E vocês podem cobrar. Já tá na sua meta. E muito obrigada a vocês, ouvintes. Deixe seus comentários. Já curte o Benza Deusa. Compartilha com quem você acha que esse papo vai agregar na vida dessa pessoa também. E até um próximo episódio.